dia, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus. Que bom a gente estar aqui. Bom cultuar Jesus, nosso Deus, junto com vocês. É bom ter o nosso momento de quarto, né, em casa, lendo a Bíblia, quietinho. Mas também é bom ver Jesus refletido na congregação, ver os irmãos. É muito gostoso. A gente é corpo, é uma família. Então, e sempre que a gente louva a Deus em casa, né? Não sei se você tem essa experiência de louvar a Deus e em casa, no carro, onde você está lendo a Bíblia e Deus toca seu coração, alguma coisa fala com você, a primeira coisa que a gente pensa é: poxa, queria um crente para compartilhar, queria um crente para estar aqui junto, alguém para desfrutar esse momento, né? Porque Deus se revela para nós, mas também na congregação. E quando a gente se ajunta aqui, é muito bom ver que a gente está aqui juntos, cantando na presença de Deus. E ainda mais hoje, a gente teve esse desafio de cantar, que a gente ama o nosso Deus Pai. Nós vamos meditar na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o 7, a carta que foi endereçada à igreja de Éfeso. Texto que a gente já meditou aqui, se não me engano, pelo menos 2 vezes. Aí você vai dizer, então, pega lá no YouTube e vamos ouvir de novo o sermão. Mas não é sermão requentado, não. É o desafio do pregador da gente voltar para o texto e falar, fala de novo, Jesus. E ele vai falar, tenho certeza disso. Então, é Apocalipse capítulo 2. Felipe concorda, tá lá, só no coro comigo. E a Isabelle prestando atenção. Essa é crente, ó. Vidrada no sermão. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós, nessas próximas semanas, vamos iniciar a meditação nas cartas endereçadas às 7 igrejas da região da Ásia Menor. A gente costuma chamar 7 igrejas do Apocalipse, mas, na verdade, são 7 igrejas localizadas nessas cidades. Então, hoje a gente está lendo aqui uma carta que foi endereçada à igreja de Éfeso, e ela realmente existiu. Existia uma igreja lá, existia a cidade de Éfeso. Hoje não mais, a gente vê ruínas dessa cidade, mas naquele momento ela existia, e a gente sai do texto de Apocalipse, a gente vê que no próprio Novo Testamento, no livro de Atos, a gente sabe que Paulo esteve na igreja de Éfeso, ele trabalhou por 2 anos lá na cidade de Éfeso, ficou lá, e a gente sabe que tem uma carta que ele escreveu, inclusive, para a igreja da cidade de Éfeso. E agora a gente vê aqui essa carta que é endereçada a essas igrejas, e como a gente viu na semana passada, embora essas cartas sejam endereçadas àquelas igrejas, Éfeso, Sardes, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia e as outras, a gente sabe
que elas também podem ser consideradas um reflexo da igreja de Jesus em qualquer época e em qualquer lugar. Talvez você diga, por que eu estou dizendo isso? Para você não estar aí dizendo assim, isso é para a igreja de Éfeso, então dá licença que eu vou embora para casa, porque não tem nada a ver comigo, eu estou em São Paulo, 2021, e Éfeso que fica lá com seus problemas, né? É 2022, verdade. Século 21, eu tinha pensado e falei 2021. Estou no século 21, isso não tem nada a ver comigo, eu não perdi meu primeiro amor, eu também não sei nem quem eram os nicolaítas, esse não é um problema da fonte, então vamos embora para casa, porque a gente não precisa desse texto. Alto lá, esse texto é para você, esse texto é para nós. Nós não estamos na cidade de Éfeso, nós não temos o templo da deusa Diana aqui, mas essa carta foi preservada pelo Senhor, a fim de que nós pudéssemos entender que ela também diz respeito a você. Ela é para a igreja que lá existia, mas ela também se aplica à igreja de Jesus em qualquer época e em qualquer lugar. E mostra, essas 7 cartas mostram a diversidade da igreja de Cristo ao longo das eras. Então isso diz respeito a você e a mim. Então vamos ouvir o que Jesus, o pastor, tem a dizer sobre nós neste texto. As cartas, com exceção de 2, elas têm uma metodologia. Tem um momento de saudação. Jesus sempre vai saudar a igreja. Eu acho isso interessante porque ele tem críticas a fazer à igreja, mas ele não é mal educado. Ele fala a verdade em amor. E mesmo que ele vá dizer a verdade, e às vezes nesse momento ele aponta fragilidades e problemas da igreja, ele nunca deixa de saudá-la. E essa saudação, ela é embasada no caráter dele. A gente vai ver que toda a saudação que Jesus Cristo faz remete ao texto que nós lemos no capítulo 1 na semana passada. Aquele Cristo cheio de glória, aquele Cristo que fala, aquele Cristo que diz, não temas, como a gente viu na semana passada, cheio de glória, que João, quando vê, cai como morto, porque não suporta aquela glória dele revelada, mas ele é gracioso o suficiente para dizer, eu vim saudar vocês. Essa saudação não é um protocolo. Essa saudação não é alguém que vai assim, tá bom, beleza, toca aqui. Não, eu tenho uma saudação e a minha mensagem começa com ela. A mensagem que Jesus trouxe para a igreja de Éfeso começa na maneira pela qual ele saudou aquela igreja. Como ele se apresentou para aquela igreja. É uma carta. E ele começa dizendo quem ele é. Mas a carta também tem um momento em que ele reconhece bênçãos e atitudes, pontos positivos naquela igreja. E ele traz uma palavra de elogio, que não é tá adulando a igreja, dizendo assim, vou fazer alguma coisa para vocês ficarem felizes, vou dar uma massageada no ego. Não. É uma mensagem honesta de dizendo, olha, eu vejo Deus aqui. Que bom, a ele seja glória, não está no texto, mas é nesse sentido. E quando ele tem problemas, ele detecta problemas na igreja, ele é firme. E ele é exato na leitura que ele faz. Tem problema ali. É um diagnóstico. E aí, com base nesse diagnóstico, ele vem com um encorajamento. O meu diagnóstico não é um ponto final. O problema de vocês, na verdade, não é um ponto final. É hora de recomeçar. E a gente tem que recomeçar por este ponto. Uma mensagem exata. Embora a gente esteja em texto, uma coisa muito das humanidades, o resultado é exato, é preciso. O que é que a gente tem que fazer? Aqui. Então vamos ouvir Deus, falar com você, comigo, nessa carta e tantas outras que virão, porque elas, de alguma forma, dizem respeito à sua vida e à minha vida. Antes, porém, eu queria que a gente lembrasse ou se informasse um pouquinho da cidade de Éfeso, no mundo antigo. A cidade de Éfeso, ela era uma das 4 maiores cidades daquela região. Aí ela não tem a fama de Roma e nem a tradição religiosa de Jerusalém. Então a gente fala, Éfeso deve ser alguma coisa, principalmente porque se você vai visitar hoje, você só vai ter restos arqueológicos da cidade. É diferente de a gente ir poder visitar Roma, ir a Jerusalém, conseguir ver o que a gente encontra de Jerusalém. Éfeso não. Mas isso não a torna
insignificante. Ela não era uma capital, mas era uma das 4 maiores cidades, ou uma das 4 cidades de maior influência naquele contexto. E lá tinha uma igreja. Por que ela era influente? Porque eles acreditavam que tinha, não sei se é verdade ou se não, lá no céu que a gente vai saber, mas lá tinha um templo dedicado à deusa Diana, Artemis, ou o nome opcional dela. Não é aula não, mas a gente precisa saber disso. Tinha lá esse templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e acreditava-se que essa deusa Diana, ela era a deusa da fertilidade. Não é à toa que a representação dela, vou falar sem olhar porque eu não quero ficar com vergonha, era uma mulher com um monte de seios, assim, o tamanho era a fertilidade dela. E aí, era vendido estatuetas dela, os artesãos, os artistas da cidade produziam miniaturas da deusa, e as pessoas procuravam aquela cidade, tanto porque era uma maravilha, mas também porque precisavam disso, de fertilidade. Fertilidade para a família e fertilidade para a vida, em termos de prosperidade financeira. Então, as pessoas vão lá para Éfeso contemplar aquela maravilha e receber benefícios também. A gente vê que, lá no livro de Atos, inclusive, a gente vê um episódio, em Atos capítulo 9, em que a gente vê essa prática religiosa no mundo antigo e ilustra bem. Paulo, ele fundou a igreja de Éfeso e esteve lá por 2 anos. Lá tinha uma escola de teologia, um seminário. Eu estou usando uma coisa do nosso tempo para tentar criar uma ponte com a gente aqui, de uma identificação. Uma escola chamada Escola de Tirano, e era um centro de formação, de saber. E Paulo ficou lá 2 anos, aproximadamente. Timóteo, discípulo de Paulo, foi pastor dessa igreja em algum momento do seu ministério, e a tradição diz que o apóstolo João foi o bispo da região. Então, é uma cidade que tem uma singularidade, procura na cultura, mas também na fé cristã. Ela tem a sua tradição, ela tem o seu destaque, ela tem a sua importância, ela tem a sua vivência. E uma das coisas que caracteriza a igreja que lá existia era uma igreja firme na palavra. A esta igreja, nesta cidade, Paulo escreveu uma carta, Timóteo pastoreou, João possivelmente posteriormente foi um bispo dessa região, e agora Jesus escreve uma carta para a igreja que lá está, para fazer elogios, se apresentar a ela, fazer elogios e apontar alguns problemas um problema que ele vê na igreja e que precisa de ajuste. E como é que Jesus Cristo se apresenta? Vou ficar sempre no texto. Lá no versículo 1, quando ele diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A gente viu Jesus Cristo dizer isso no texto da semana passada, no versículo 16 e no 20. Eu vou lembrar você. No 16, ele diz lá: na mão direita ele tinha 7 estrelas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. E no 20... está lá, quanto ao mistério das 7 estrelas, o texto mesmo já explica para a gente. Esse mistério que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus, sempre que vai se apresentar, ele retoma um pontinho dele glorificado, descrito no capítulo 1. E por que ele está dizendo isso? Estas coisas diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, e estas coisas diz aquele que anda no meio da igreja. O texto já diz para a gente que esses candelabros são a igreja. Jesus, como ele se apresenta? Para a igreja e para nós. Ele está dizendo: eu sou Jesus, o dono da igreja. Que coisa linda. Eu sou o dono da igreja. Elas estão... Eu passeio no meio delas. Eu ando no meio da igreja. Ela está na minha mão. Destra é liderança. Sou eu que lidero a igreja.
Eu sou o soberano da igreja. É ele que cuida da igreja, e o fato dele andar na igreja significa que ele vê a igreja. Ele sabe o que está acontecendo na igreja. Ele não apenas vê para inspecionar, ele vê porque ele zela, ele vê porque ele vigia, ele vê porque ele cuida da igreja. Que maneira doce de se apresentar. Porque talvez você olhe o comportamento da igreja, vou falar talvez no contexto brasileiro, numa esfera geral, e a gente diz, Jesus, põe um freio. Dá um basta. Arruma a casa. Talvez você olhe as coisas da igreja de Cristo na terra, os nossos irmãos, nós não estamos falando como alguém que está fora, não. E a gente não está aqui advogando para nós a responsabilidade de dizer que nós somos melhores que ninguém. Mas a gente vê erros dos homens, que a gente costuma chamar de coisas da humanidade, que nos causam diversas reações. Talvez para você pode dar repulsa, para você pode dar uma ira com seus irmãos, e dizer, pô, o que o pessoal está fazendo com a igreja de Jesus Cristo? Será que Deus não vai fazer nada? Deus não vai pôr um fim? Eu não quero trazer situações concretas ou específicas, mas eu acredito que todo mundo aqui tem repertório suficiente para associar alguma coisa que às vezes a gente chama de escândalo, uma coisa que não glorifica Jesus, e a gente diz, mas quem é que vai pôr ordem na casa? Talvez você que esteja aqui hoje sofreu isso, numa perspectiva pequena ou muito intensa, que Deus permitiu você sofrer erros dos homens em igrejas. Talvez você esteja aqui dizendo, olha, eu tenho a alma detonada por irresponsabilidade dos homens. Seria para eu estar fora do evangelho, talvez você diga. Seria para eu estar escandalizado com crente. Talvez você esteja aqui dizendo, a igreja, ela daria certo por causa de Jesus, mas os homens acabam com ela. Talvez você esteja aí juntando os cacos na tua própria história, no teu ministério, na tua vida, e dizendo, eu não sei o que fazer com a minha história, porque eu gosto de Jesus. Eu amo Jesus, mas não consigo me ficar na igreja. Falou de igreja para mim, dá até arrepio. A primeira coisa que Deus quer que a gente saiba hoje é que a igreja de Jesus não é dos homens, é dele. E ele a tem nas suas mãos. E ele passeia no meio dela. Se ele só dissesse, estas coisas diz aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, amém, que lindo. Mas ele ainda vai com mais detalhe, está dizendo, e eu ando no meio dela. Se você percebeu, viveu, vivenciou, está claro diante de você um erro que aconteceu numa porção do reino de Deus em que você viu os homens errar isso, essa lama espirrou em você, eu quero que você saiba que os homens não são os donos da igreja. O dono da igreja de Jesus é ele mesmo. Foi ele que morreu por ela. Ele é o fundador dela. Ela está edificada sobre ele. Ele é a pedra angular. E o Espírito de Deus enviado por ele, pelo Pai, que habita em nós, faz de você pequenas pedras, ligadas à pedra angular, pedras vivas, preenchidas pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que ele está dizendo para a igreja de Éfeso. Que saudação maravilhosa. Eu sou o dono disso aqui. Vou falar de erros dos homens, mas nada. Ele é tão dono e sabe tudo, que ele é o único que pode apontar os erros daquilo que é dele. Descanse no Senhor, irmãos, a igreja é de Jesus. Ore ao dono da igreja quando você vê erro. Dobre os teus joelhos e diga, Senhor, traz saúde onde há enfermidade no corpo. Traz cura onde há problema. O dono da igreja é Jesus e é ele que chega nas pessoas. E a igreja, não, ela é uma instituição, mas em primeiro lugar são pessoas. A gente precisa de um CNPJ para a gente poder cumprir as atividades e programas.
Então nós somos instituição, mas em primeiro lugar a gente combina com a instituição o aspecto orgânico. E faz parte desse aspecto orgânico pessoas por quem Cristo Jesus morreu. Ele deu a vida, Ele é o dono dessas pessoas. A palavra de Deus nos diz que nós somos comprados por Ele por um preço muito caro. Só que nós não temos o controle dessas pessoas e quem tem o controle dessas pessoas é Jesus Cristo, o dono. Agora, ela tem problemas e Ele vai apontar. Mas antes de apontar o problema, no versículo 2 ele diz, eu quero fazer o elogio. Eu não sei se a palavra que mais dá certo aqui é elogio. Mas o feedback positivo, talvez fica mais certo aqui para nós. Ajuda aí, Lucas e Gui, não sei que outra palavra a gente pode... Palavra de qualquer bajulação, não é isso. É uma fala certeira, honesta. Ele está falando de forças, virtudes que ele identifica na igreja, que ele mesmo colocou. E quais são elas? Está aqui no versículo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. E o 3, você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. E o 6, e você tem ao seu favor o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus Cristo, ele tem 3 aspectos para dizer para essa igreja. E aí, isso não é para a igreja de Éfeso, mas isso é o que Jesus quer produzir pelo Espírito de Deus na sua vida e na minha vida, nesta igreja, em você. Isso é uma agenda dele para a sua vida. O primeiro ponto desse alvo de elogio que ele faz e que ele quer produzir em nós é: você persevera. Por que é engraçado? Eu até vou, assim, quando a gente fala de perseverança, dá até vontade de rir, porque a palavra perseverança, irmãos, ela está pressupondo que você vai sofrer. A gente já falou disso aqui. Pedir perseverança me ajuda a ficar no sofrimento. Me ajuda a ter graça para poder suportar duras provas. Perseverança não me ajuda a ficar naquelas, oh Deus, me ajuda a permanecer, me ajuda a permanecer num contexto que me tira disso. Perseverança é dizer, Deus, eu sei que o contexto e o cenário me tira da verdade, mas pedir perseverança me dar condições de poder, apesar das adversidades, eu poder ficar lá, florescer onde o Senhor me plantou e dar fruto. Perseverança, ela é forjada na adversidade, então não existe perseverança sem adversidade. E Jesus Cristo está dizendo para aquela igreja que a adversidade dela representa eles perseveraram tanto que isso caracterizou um trabalho pesado, um trabalho belo, e não é mérito da igreja. Ele está dizendo, nesse trabalho, a luz de Jesus, lembra do candelabro? O candelabro é luz, usado para iluminar, né, a vida social no mundo antigo. A luz irradiou nesse trabalho, não era o mérito deles. Caramba, vocês são bons, hein? Vocês são ativos. Não é isso. O trabalho testemunhou Jesus, olha que lindo. A luz de Jesus manifestou na vida ativa daquela igreja, num contexto de adversidade. É possível dar frutos e testemunhar Jesus na adversidade. Isso é perseverança. É possível manifestar o reino de Deus em contextos de perseguição, em contextos de afronta, em contexto de perseguição ao Evangelho de Jesus. É possível permanecer no Evangelho e é possível, ainda nessa permanência no Evangelho, é possível que a gente veja a glória de Deus ser manifesta na igreja. Então, uma coisa maravilhosa que Deus quer ensinar para nós, irmãos. Igreja de Jesus, na última hora, até que Ele venha,
vai passar pela adversidade, mas ela não vai sair detonada. Ela pode permanecer, ela pode crescer, ela pode trabalhar intensamente e ela pode manifestar a glória de Jesus, a luz de Jesus brilhar na adversidade, nesse trabalho intenso. E aí um segundo elogio que Jesus Cristo faz para a igreja, eles dizem, olha, vocês são firmes na palavra. Vocês são firmes na palavra. A gente chama isso de ortodoxia. Vocês são ortodoxos. Vocês sabem o que vocês creem. Vocês sabem a palavra, E o que é saber a palavra aqui, gente? Eles, naquele contexto de pluralismo, uma palavra que a gente usa tanto, e talvez diga, mas nunca foi tão difícil ser cristão como no século 21. Já disse para vocês que o pecado é velho. E eles estão lidando com um contexto de uma cultura sem Deus como centro. Eles estão lidando com uma cultura que não tem cristianismo como centro, não tem valores cristãos. É normal você não ser cristão. Ele está lidando com uma situação pioneira aqui. Os cristãos ainda estão em fase de crescimento. E aí a gente vê que eles, diante de tantas ofertas de crenças e valores e vida alternativa e tantas outras coisas, eles têm firmeza na palavra. E o que é essa firmeza na palavra? Eles entendem a exclusividade da fé cristã. A singularidade de Jesus. Ou é Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a gente sabe que ele é a verdade. O que não está em Jesus não é a verdade. Está claro. Não tem meio termo. E eles ainda não suportavam pessoas que eles chamam de falsos mestres maus aqui, e que propunham outras vias, ou combinações que o cristianismo não faz. Irmãos, é muito importante a gente entender que firmeza na palavra é a gente entender que o cristianismo, Jesus, ele não faz misturas com algumas coisas. Eu gosto disso, da fé cristã, com aquilo da cultura que a gente vive, uma cultura mais relativista. Vamos juntar essas duas coisas, eu faço um cristianismo à minha moda. Isso não existe. Ah, mas eu gosto dos crentes, eu gosto da igreja evangélica, é tão legal lá no louvor, o pessoal levanta a mão no culto, e aquele ambiente, não sei o quê, eu gosto disso, mas só que eu sigo as minhas regras, e aí eu vou seguindo o meu pensamento, e aí eu sou um cristão simpatizante da fé cristã. Não existe isso. Ou Jesus está aí, ou está você. O evangelho você tem que morrer, e Jesus tem que ser achado. A primeira coisa do evangelho daquele que quer, quem quer abrir mão da sua vida, vai para a cruz, quem quer morrer, não fisicamente, mas quem quer abrir mão da sua vida e deixar o Filho de Deus ele crescer em você. Essa igreja, naquele contexto e debaixo de perseguição, eles estão com firmeza na palavra. E não apenas sabendo a palavra, mas eles estão testemunhando a palavra na vida, na adversidade. Isso é pelo poder do Espírito. Isso aqui é Atos 2. Vocês fiquem em Jerusalém até que venha o poder do alto e vocês vão ser testemunhas em contexto, inclusive no extremo de martírio. É a igreja de Éfeso. Olha que legal, Atos 2 dá certo. Atos 2 é promessa da palavra. Aconteceu, testemunha viva do Evangelho de Jesus. E um terceiro elogio, consequência dessas duas coisas, qual é? Você suporta a prova. Suporta a prova. Faz sentido aquele texto que Deus não colocou sobre você uma provação que você não possa aguentar. Você suporta. Deus não erra a mão quando põe você diante de uma luta, diante de uma prova, diante de uma tribulação. A nossa carne estremece e a gente pensa, não vou dar conta. Mas essa igreja, diz Jesus Cristo, você suportou, você teve... O que é suportar essa prova? Você teve uma confiança inabalável. Você permaneceu na palavra com vigilância espiritual, você triunfou sobre a heresia. E o versículo 6 fala, ele até nomeia, você
denunciou essa obra dos nicolaítas. É uma incógnita. O que é esse nicolaíta? Provavelmente uma heresia fundada por um homem chamado Nicolau, e que ela envolvia uma mistura de imoralidade com idolatria. E aí, Jesus Cristo está dizendo para essa igreja: você suporta a prova com confiança inabalável, permanece na palavra, vigiando espiritualmente, triunfando sobre a heresia e ainda denunciando. Olha que elogio maravilhoso. Você tem condições de ficar na adversidade. Você é firme na palavra e sabe que Jesus é o caminho e não tenta modificar o evangelho e adaptá-lo para você, mas você rende sua vida à verdade revelada. E em terceiro ponto, você suporta a dura prova, que veio na medida, debaixo da soberana mão de Deus para a sua vida, e você suportou, passou pelo fogo e venceu. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, e eu me coloco nesse coro, se não fosse um coro, é uma voz solo, naqueles momentos em que a gente diz: Deus pesa a mão sobre mim. Aliás, acho que eu já falei isso para vocês, né? Aí Deus pôs a mão e pum, carcou, acho que a mão dele pesou. Porque a gente sempre tem a sensação de que quando Deus manda a prova, Ele vai sem dó. E Ele faz a gente ver a aflição, uma aflição que a gente diz: eu não vou suportar. No momento que a gente diz: eu não vou suportar essa tribulação sobre a minha vida. Mas Jesus Cristo está dizendo que não. É possível suportar as provas que Ele mesmo coloca diante de nós. Jesus... Por que essa palavra é para a igreja de Éfeso, mas ela diz respeito à fonte? Porque Jesus quer que a gente coloque isso como alvo. Senão eu preciso aprender a ficar na adversidade. Irmãos, o mundo que a gente vive, ele é um mundo que descarta. Ele é um mundo em que você fabrica um caminho, um atalho para fugir dos problemas. Ele oferece atalhos para a gente o tempo todo, e a fé cristã diz não. Se Deus colocou você nessa prova, Ele vai te dar poder para suportar. Isso não significa que você é um super crente, que a sua fé é poderosa, e não significa que a sua carne não vai gemer. A gente vai gemer. A nossa fé, nesses momentos, a gente percebe que ela vacila e ela é pequena. E a gente percebe que a gente tem uma estrutura que é não estrutura. A gente lembra que a gente é pó. Faz parte da adversidade revelar que aquele que enfrenta a adversidade não tem estrutura para ela. Então parece que é injusto. Pô, Deus, o vento vem até maligno, com forças espirituais, contra meros mortais. E nesse vento... E nessa adversidade a gente descobre que a gente é pó, que a nossa fé é pequena e que a gente não vai ter condições de permanecer. Por que, talvez você pergunte? Por que a vida cristã vai ser uma vida de adversidades? Por que a gente vai ter que lidar com vários ventos e mares bravios, com forças físicas humanas, a fúria dos homens? Lembra daquele hino antigo, Sossegai? Quem vai lembrar disso? A ira, o gênio do mal, eu achava isso demais, porque quando eu era criança eu escutava essa parte, o gênio do mal, eu lembrava dos desenhos, assim, o gênio do mal, eu identificava isso com Satanás. Eu falava: meu Deus, quer dizer que crente lida com o gênio do mal. Para lidar com o gênio do mal tem que ter, sei lá, na minha época tinha um He-Man, tem que ser um He-Man para lidar com o gênio do mal. Então era o gênio do mal, a ira dos homens, tais águas que vão, a nau o barco vai afundar. E aí a tempestade, a adversidade revela o quê? Que a gente tem pequena fé, zero de força e uma estrutura que é pó. E aí qual é o propósito de Deus nisso tudo? Fazer a gente cair aos pés dele e dizer: a minha fé é pequena, vacilante, eu entendi que eu sou pó. Estou lidando com a fúria dos homens e o gênio do mal. Mas o Senhor tem poder sobre os homens. Ele aceita uma fé pequena, do tamanho de um grão.
E ele lembra-se da nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó. E é nesses momentos que a gente diz, quem pode derrotar esse vento, esse mar bravio? Quem pode fazer calar as vozes humanas? O Criador dos céus e da terra. A perseverança é um momento da gente olhar para nós e entendermos que nós não temos o poder, que nem a nossa fé é poderosa, mas que há Jesus Cristo, o dono da igreja, aquele que derrotou Satanás. E é aquele que é justo juiz e que conhece todas as coisas. E quando a gente vê o mar bravio diante de nós, o silêncio de Deus no meio daquele grito das trevas, às vezes, ou as vozes humanas gritando e perturbando a sua mente, você vê que há Jesus Cristo, que é soberano da criação, é aquele que domina a igreja e é aquele fundamento da sua fé. E nesse momento de adversidade a gente diz, eu posso ficar. Faz sentido o que Paulo disse em Filipenses 4. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente, à luz de outros textos da Bíblia, sabe que a gente é fraco. A gente sabe que a gente tem pequena fé. A gente se identifica com os discípulos de Jesus no Evangelho de Marcos. Homens frágeis, falíveis, que viam o poder de Deus e logo na próxima página... Ai, estamos com medo, a gente vai socorrer, Jesus vai morrer, Jesus, cadê? Pô, acabou de ver Jesus fazendo um monte de coisa e agora não consegue atualizar a última experiência para a próxima? Não. Desconexão total. Tudo que Jesus fez caiu no esquecimento, o caráter de Deus caiu por terra, não tinha essa beleza da palavra. Pode ser que seja você esse. Mas mesmo assim, se você passar pela adversidade e ver esse poder da humanidade e a fúria, o gênio do mal diante de você, pode ter certeza que a gente vai conhecer muito mais o poder de Deus nessas circunstâncias. Toda vez que a gente passa pela adversidade e a gente persevera, a gente sai no fim da adversidade dizendo, eu conheci mais do Senhor. Todo mundo, se eu facultar o microfone, quem vai ser o primeiro? Vai vir aqui, passaria de novo, irmão? De novo. Como é que está o saldo aí? Só cicatriz. Mas e o legado? Mais santo, mais crente, mais fiel ao Senhor. Conheci mais do poder dele. Queria de novo, com temor e humildade, diria, pode mandar, Deus. Uma bênção te seguir. Por quê, irmãos? Porque o aprendizado do caráter de Deus foi muito maior. Isso é perseverança. É para quem ama crente. É para quem ama Jesus. É para quem é crente. Só que a igreja não vigiou. E teve um problema. Versículo 3 e 4. Você tem perseverança. Suportou provas. Eu estou retomando para fazer o link. Por causa do meu nome sem esmorecer. Agora tem um porém. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. É esse o feedback negativo. Você abandonou o seu primeiro amor. Tenho certeza que você já ouviu falar muitas coisas do primeiro amor, e a gente já falou várias teses desse primeiro amor aqui, então vou uni-las todas e trazer uns pontos. A primeira coisa desse primeiro amor é que aquela igreja, ela selecionou no meio da perseverança o que ela ia ficar. E aí é perigoso quando a gente faz seleção. Bom, de todas as bênçãos que o Senhor tem me dado, eu vou ficar com uma coisa só. Ou eu vou me agarrar a uma coisa só. Qual é? Eu vou ficar com a firmeza na palavra. Não tem como não ter isso. O problema é a exclusividade. Aquela igreja, ela ficou só na ortodoxia. Tudo bem com essa palavra agora, né? Eu sei o que eu creio, sei a singularidade de Jesus, eu sei a exclusividade da fé cristã. Isso não era problema para a igreja. E não dá para ser crente e não ter isso. O problema aqui não é que faltava a palavra, e a palavra, dá para diminuir. Não dá para diminuir a palavra. Tem que ter a palavra, tem que ser firme na palavra, tem que conhecer a palavra, tem que saber a singularidade da fé cristã. O problema é que o evangelho, ele exige verdade, conhecimento da verdade, mais amabilidade, a essência do caráter de Deus. E essa igreja, ela ficou só no apego à verdade e se esqueceu da amabilidade. Esqueceu da amabilidade, e aí eles se preocuparam só com o apego à verdade.
A gente não pode deixar heresia entrar na igreja, a gente não pode deixar pessoas que não conhecem Jesus seguirem inverdades ou outros caminhos. E com base nesse apego à ortodoxia, à defesa da fé, a essa que é santo e tem que ser feito, o problema é que eles fizeram isso e se esqueceram da essência do caráter de Deus, que lá na carta de 1 João nos diz que Deus é amor. Ele manda a gente falar a verdade, mas com que parâmetro? Em amor. Não basta falar a verdade, tem que falar e em amor. Porque se você fala a verdade, mas sem o amor de Deus, ela não cumpre o objetivo que ela precisa cumprir. E o problema é que essa igreja optou pelo caminho de se esquecer da amabilidade. E eles se apegaram à verdade. E aí cumpriu, infelizmente, aquela profecia de Mateus 24:12, que nos últimos dias, o amor de muitos vai acontecer o quê? Ele vai se esfriar. Cumpriu na igreja, pegou. O amor de muitos se esfriou. Essa igreja perdeu o amor. Mas era crente e sabia no que cria. Não parece século XXI isso aqui? Está cheio. Irmãos, quando é que eu vou fazer 45 anos esse ano e eu vi um mundo sem internet. Eu fui crente sem internet. Numa igreja em que o povo era leigo, quando aparecia um projeto de Lucas ou Gui na igreja, o projeto de Fonte Sicala na minha igreja, era uma enchente. A gente fala, não, pelo amor de Deus, prega de novo. Por favor, qual é o livro que você leu? Dá para tirar uma xerox? Você sabe o que é isso? Tem uma xerox. Eu fui visitar a minha igreja, lembra que eu falei domingo passado? Aí o pastor fez um museuzinho lá, sabe o que tinha na igreja? Mimeógrafo, está lá no museu da igreja. Sabe o que é mimeógrafo? Era uma coisa que a gente, não dá para explicar, está lá. Eu falei, pastor, é um mimeógrafo. Ele existe, ele está aqui. Para você ter uma informação saudável do evangelho, era uma coisa que a gente falava, pastor, faz outro congresso. Chama outra pessoa. Não tinha um Google para... Não tinha assim... Não tinha. A informação chegou e a gente olhava, ela vai embora. E a gente vai ficar aqui com essa saudade. A gente não vai ter onde buscar. Não tinha Conde de Sarzedas. Não tinha Conde de Sarzedas. E se tinha, não tinha o que tem lá hoje. Então, irmãos, era uma coisa que a gente tinha, talvez, o nosso pouco de hoje, por causa da tecnologia de informação, sobre o reino de Deus, era o nosso tudo de 30 anos atrás. Era o nosso tudo. E no contexto em que eu estava, eu fui a primeira geração de pessoas que se aventuraram a se dedicar à palavra. Eu e minha mãe. Então, quando a gente recebia a palavra, era uma água que a gente falou, nunca bebi essa água. Era uma coisa que a gente falou, não, mas dá mais, a gente quer mais, a gente não quer sair disso daqui. Hoje em dia, quando a gente olha a abundância e o acesso que a gente tem a tantas coisas de riqueza da palavra de Deus, é livro, vamos falar sobre a fé e o trabalho, tem livro. Vamos falar sobre casamento, mas e significado do casamento? E bendito Tim Keller. Não é verdade? Não tinha um Tim Keller na nossa época? Se tinha, ele estava lá em Nova York e a gente não sabia. Tinha servo de Deus, mas eles estavam nos seus lugares. A tecnologia não ligava, não difundia conhecimento. Hoje em dia, a gente tem tanta riqueza da palavra, tanta coisa boa. Eu não estou substituindo isso pela palavra, não estou equiparando teologia e produção sobre a palavra com a palavra. A gente tem a palavra e tinha a palavra. Mas ela é bom quando Deus dá ferramentas para a gente extrair coisas mais profundas da palavra. É muito bom. E essa é uma bênção que a gente tem na nossa geração, mas, na mesma proporção, aí, falem vocês, porque eu não estou nas redes sociais, infelizmente, a arena, não tem outra palavra aqui, a arena de degladiação dos crentes é a mesma, se não maior. Nunca a gente manifestou tanto ódio um pelo outro, da gente pelo mundo. Antes de ser atacado, a gente já sai atacando.
E os homens, se olharem para a igreja, vão dizer, eles são discípulos de Jesus? Porque o recado de Jesus qual era? Olha, vocês se amem. E vendo vocês vivendo a vida e se amando no amor de Deus, vão saber que vocês são meus discípulos. E, infelizmente, a gente vê como uma marca da igreja na última hora, o amor se esfriando. E não é um problema de ortodoxia, porque a gente está embebecido da palavra. Quem quer, pode estar cheio da palavra. O ponto, por isso que isso aqui é para nós. Aquele ódio pelo ensino herético, pela heresia, que é certo, porque é exato. Ou tem Jesus ou não tem. Não tem Jesus, então está errado. É verdade, não é o caminho. Não é a verdade. Está claro isso. Mas esse ódio, ele produziu uma insensibilidade, e agora preste bastante atenção, atitudes ásperas nas relações com as pessoas. E é esse o ponto que toca no nosso coração para a avaliação. Atitudes ásperas. Eles amaram mais a palavra do que o Deus da palavra e as pessoas por quem Cristo morreu, ou as pessoas por quem eles são devedores de anunciar o Evangelho. Jesus morreu, irmãos, por pessoas. Jesus não morreu por um projeto de igreja. Vamos começar um CNPJ, Igreja Batista, Fonte Sicar, nos Jardins, e vamos fazer... Jesus não morreu por atividades e programas, Jesus morreu por pessoas, e pessoas são caídas. Pessoas já nascem no erro, no pecado. E eles amaram mais a palavra com desconexão. O problema é a desconexão do Deus da palavra e da missão do Deus da palavra de salvar e chamar pessoas que ele quer salvar, que ele mesmo criou e que caíram. É aquele temor de olhar e dizer, eu tenho seríssimas coisas contra essa pessoa, mas Cristo morreu por ela. Alto lá, cristiano. Cristo morreu por ela. Não olha mais a pessoa do ponto de vista de Deus. O egoísmo, a ira, tomou tanto coração que não tem freio de dizer, eu não vou conseguir olhar mais essa pessoa do ponto de vista de Deus, eu olho essa pessoa a partir das minhas motivações. Irmãos, o amor no Novo Testamento, ele é concreto, ele não é contemplativo. O amor é real. Você ama, então você oferece a face. Você ama, então você vai à segunda milha. Você ama a Deus, então arranca o olho que te faz pecar e joga fora. Amor é concreto, amor é atitude. Você ama o seu irmão, mas ele é um chato, mas você vai amar o chato. Mas ele é uma pessoa que quer o meu mal. Pois é, o amor é concreto, não é sentir inclinação para o amor e as emoções corroborarem, cooperarem para que a verdade... Não, eu vou amar mesmo sem vontade. O amor, ele é concreto. Jesus aqui, ele é firme. Lembra do que o Gui nos apresentou no texto na semana passada? Ele tem um pé com um latão reluzente. Ele não usou esse termo, mas é o que eu decorei, aí eu cito da minha decoração. Do meu decorado. Não é essa palavra também, né? Do texto que eu memorizei. Latão, que é o pé? É a estabilidade dele, ele é firme. Firme, é esse Cristo em glória. A verdade é ele, estável. Firme, você olha e diz, vou confiar. E é rígido nesse sentido, não é flexível. A verdade é única, é objetiva, absoluta. Mas, quando João vê e cai como morto, essa firmeza toda revela o quê? Compaixão, mão no ombro e diz, não tenha medo. É isso que a igreja de Éfeso não sabia mais. É a rigidez da verdade. Mas quando olha o fraco, ou o temeroso, ou o pecador, que pode se arrepender, não tem graça de Deus para colocar a mão no ombro e dizer, ei, não tenha medo.
Aquela igreja perdeu essa capacidade de Jesus, de ser amável. A gente pensa, às vezes, que se a gente pôr a mão no ombro, a gente sacrifica a verdade. E que se ser verdadeiro significa ser inflexível de pôr a mão no ombro de pecadores. Jesus Cristo está dizendo, ele é firme, ele não vai afrouxar nada. Mas ele vai pôr a mão no ombro e dizer, não tenha medo. Como a gente cantou, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem vive sem o amor de Deus não consegue ter vida comunitária, irmãos. Desconecta de pessoas. A igreja de Éfeso estava assim. Mas, para a gente finalizar, Jesus Cristo, ele faz uma chamada para o arrependimento, versículo 6, o 5, o 6 a gente já leu, e depois o 7. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E aí no 7, quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lembre-se, a primeira coisa para mudar esse cenário e voltar para a liderança de Jesus, porque eles caíram. Jesus é certo, você caiu. É lembrar. Lembrar, irmãos, não é exercício da memória. Lembrar é voltar a agir de acordo. Começa a fazer. Onde é que você se perdeu? Volta para lá. Mas dá para fazer depois de toda essa cena, de tudo que eu já vivi? Volte para fazer o que a palavra manda. Tome uma decisão. Tome uma decisão de mudança. E aí, a gente nesse sentido não pode ser lerdo, desculpa essa palavra, talvez até grossa. A gente não pode ser, eu estou pensando, não, é a palavra? Decida. Tome uma decisão de mudança, não adianta saber a verdade e não fazer o que ela manda. A palavra falou que é para perdoar. Então eu quero pedir graça para perdoar. Lembre-se, mas se arrependa. São essas duas coisas que Jesus Cristo está dizendo para a igreja. Você lembre-se, volte a agir de acordo com a palavra e se arrependa, mude a sua perspectiva, atualize a verdade. Atualize a verdade em que sentido, irmãos? Você faça valer a palavra, que você já conhece. Coloque sua vida à luz da palavra. E mude a sua perspectiva. Pare de se seguir e volte a seguir Jesus. É lembrança mais a palavra de Deus. Lembrança da palavra de Deus e mais adequação da sua vida. Por que eu quero enfatizar esse ponto para nós hoje? Porque eu acho que o problema não é a gente saber a palavra, mas tomar atitudes. Eu garanto que quanto mais o tempo passa, a gente tem a tendência, e corre o perigo, não é ter tendência, a gente corre o perigo de a gente saber a palavra, mas a gente não ser pronto para decidir as coisas pela palavra. Isso é perda de primeiro amor. Pode ser que você tenha muitos anos de caminhada com Cristo e não ame mais. E isso é para você e para mim. Dá vontade, dá aquela saudade, e aí faz sentido a gente se lembrar de quando a gente se converteu, ou quando foi o processo de conversão em que a gente obedecia de bate-pronto. E à medida que a gente vai ganhando maturidade, conhecimento da fé cristã, e a gente vai passando experiências boas e também se deparando com os erros dos homens, a gente vai desconectando a nossa prontidão para a obediência. E é esse um ponto que o Senhor quer reavivar para nós hoje.
Não era imaturidade da infância, se você se converteu na infância, na pré-adolescência, na adolescência, na vida adulta ou na velhice. É a pureza da fé. E essa fé pura, que diz eu vou fazer o que a palavra fala, é um desafio para nós hoje. Você não era bobinho. Você não era um crente que não tinha discernimento. Você era um crente com uma fé pura. Ninguém estava te enganando, não. Quando você abriu mão de algumas coisas por amor a Jesus que fazia sentido para você naquele momento. E que você sabe que o Espírito de Deus tocou seu coração para você abrir mão. Não era ignorância tua, não. Se isso foi, aquilo te fazia pecar e te separava de Deus, e você jogou aquilo fora por amor ao Senhor, Deus estava lá. Deus estava lá. Então hoje a gente precisa pensar nisso. Lembre-se de onde você caiu e qual foi o ponto que você caiu. E eu queria perguntar isso para mim, para você hoje. Qual foi o ponto onde você caiu? Pois o ponto que levou eu e você, a gente a cair, porque a gente cai. A gente tem que fazer o que vem logo em seguida. Mude a perspectiva. Mude a perspectiva e volte para a verdade. Arrependimento é isso, Senhor, eu não quero mais. Eu quero voltar àquele fervor. Essa perda do primeiro amor, irmãos, é a palavra sem o fervor. Fervor não é fervor de histeria. É o fervor pentecostal no sentido mais puro de Atos 2. A gente pode colocar aqui. É aquele fervor que brota do conhecimento da palavra, que a gente diz, olha que lindo é o evangelho, como eu quero viver para ele. Eu quero morrer para mim, eu quero que Cristo nasça. É aquele arrependimento de você dizer, eu quero renunciar à minha vida. Quero abrir mão de coisas que Jesus pede para eu abrir mão. Quero renunciar à minha vida. Em face à morte, eu não quero amar a própria vida. Não vou combinar nada no evangelho que ele não combina. Eu quero abrir mão e quero seguir Jesus. E aí o ponto, isso aqui é exato, irmãos. Qual é o ponto que a gente caiu? E como a gente pode voltar ao fervor do evangelho puro, ao fervor da palavra de Deus em chamas dentro de nós. É buscar isso. Mas, Cristiano, agora com todas essas marcas? Sim, agora com todas essas marcas. Quem tem ouvidos, ouça. Versículo 7, primeira parte. O que o Espírito diz às igrejas. E o que ele está dizendo aqui? Abra sua mente, o seu coração, porque Deus tem derramado a palavra e nós precisamos ouvi-la. É esse o ponto do povo do Antigo Testamento que eu via. Deus querendo trazer o povo de volta para o ponto em que eles abandonaram a aliança e eles dizendo, mas não volta. E aí ele faz uma promessa ao vencedor, é aquele que luta. Ele coloca o fim e o início junto. A gente chama isso na teologia de protologia com escatologia. O começo com o fim, o alfa e o ômega. A gente está aqui na caminhada, mas tendo a perspectiva do triunfo de Cristo e juntar essas duas coisas no presente. Eu não estou lá no céu ainda, nós não estamos lá na glória final, mas neste ponto nós queremos o vigor do triunfo. O vigor da glória final aqui no presente. E ele diz, olha, quem é que vence? É aquele que mesmo não estando na glória final, na passagem do tempo, Jesus não voltou e você não morreu. Nós estamos aqui. Mas neste ponto da nossa caminhada, no meio, a gente já tem o fim. E a gente sabe do nosso início no Senhor. Aí o que ele diz? Quem vencer vai comer da árvore da vida no paraíso. Paraíso na Bíblia é o lugar onde Deus está. E comer da árvore da vida é o que Adão e Eva não puderam fazer. Nós poderemos fazer.
na presença do Senhor. Olha, irmãos, um desafio para a gente orar hoje. Um desafio para a gente orar. Querer ser fervoroso no Evangelho, talvez como você já foi um dia. Talvez você tenha medo de pedir isso. E eu quero entender isso no seu coração junto com você. Porque talvez em nome desse fervor, você pode ter enfrentado adversidades que te marcaram negativamente. Mas Deus não passa a mão na nossa cabeça e Ele veio aqui para dizer para nós que Ele quer restaurar o nosso fervor. Nesse momento, com as marcas que Ele mesmo permitiu que você tivesse. Vamos buscar isso. Eu quero te amar como eu já te amei. Talvez você diga, não tem esse parâmetro, então, que bom. Eu quero amar como a Bíblia diz. Eu quero ser fiel, eu quero gostar de ser crente, Jesus. Mas vou gostar de ser crente, irmãos, é ser firme na palavra. Mas também saber pôr a mão no ombro e dizer, não temas. É essa amabilidade que caracteriza a igreja. A gente está perdendo isso, irmãos. Eu já escutei pessoas no meu trabalho dizer, eu prefiro viver com pessoas que não têm a fé cristã do que conviver com crente. E não ouvi isso de uma pessoa, não. Eu falei, que lugar nós estamos no mundo hoje? Aí eu investigo, mas por que você não quer conviver com crente? Deus me livre. Primeiro que eles são incoerentes, eles falam uma coisa que nem não vejo, eu não sei o que eles sabem, eu não creio no que eles creem. Mas já que eles assumiram aquilo que creem, eles não fazem valer na vida deles. Segundo ponto, além de beirar a incoerência, de não quererem fazer valer o que eles escolheram para crer, eles não conseguem ler. Eles não conseguem ler. A minha vida, meu coração, a minha história. Eu não consigo falar das minhas demandas para eles. Eu não consigo ser compreendido. Às vezes até gostaria de ser, olha, você que sabe um pouco da fé, o que é que a fé tem a dizer sobre mim? Eu não sei nada, não tenho esse repertório, não tenho essa vida. Mas eles não conseguem, eles não têm repertório, não têm sensibilidade para ouvir, para me entender na situação que eu estou. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E se isso reverbera lá no testemunho, na missão, como pode estar internamente no corpo? Dividido, com inimizade, todo segmentado e fracionado. A vida que não é de comunidade. Tudo isso não começa, irmãos, na missão e nem na comunhão com os santos. Começa no relacionamento com Deus. O amor por Deus já foi perdido há muito tempo. O fervor pela palavra também foi abandonado há muito tempo. A gente já disse isso aqui. A gente fica cínico da fé. Eu sei que Jesus é o caminho, mas eu não vou mais ser fervoroso. Isso tem que cair por terra, irmãos. Eu sei que Jesus é o caminho, mas eu nunca vou mais ser. Isso tem que mudar. Ouse ter esperança. Ouse ter esperança na história de Deus na sua vida. Não quero mais ser crente como eu já fui, não. Já era muito bom. Eu era crente fiel. Pois a gente não pode ter isso como uma coisa negativa e uma experiência ruim na nossa vida. A gente tem que permitir que as marcas que o Senhor permitiu a gente passar não nos torne incrédulos, mas nos faça maduros. Mas é possível ser maduro na fé e fervoroso na palavra. É possível ser maduro na fé, fervoroso na palavra e olhar um homem imerso no lamaçal do pecado e dizer, Jesus salva essa pessoa. A igreja não acredita, quando ela está assim, sem o amor, ela não acredita que Jesus salva pecador. Não acredita. Olha o pai desviado, olha a mãe desviada, olha o irmão, o tio, o patrão, o empregado, a pessoa lá na escola e diz, nem vou orar por salvação, meu filho, isso aí... Jesus, já foi o tempo, era a época dos avivamentos, que tinha conversão genuína, hoje não tem mais. É por isso que a gente precisa hoje buscar o Senhor, por nós. Buscar o Senhor por nós, voltar ao primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu.
Nós estávamos nas mãos do Senhor, é de lá que nós saímos. E em que ponto a gente caiu da mão dele? Se isso diz respeito a você, isso não é uma palavra inquisitória, condenatória, é uma palavra de esperança de Jesus para mim e para você. Para a gente dizer, Senhor, o que eu tenho feito com a minha vida? É o momento da gente permitir que Deus use tudo que nós vivemos e passamos para que a gente semeie o Evangelho. Deus não errou quando permitiu a adversidade para você. Então vamos orar. Feche os seus olhos. Irmãos, o momento da oração depois do sermão é o momento da decisão. É o momento do apelo. É o momento da gente... Não precisa sair do seu lugar e vir aqui. Mas é o momento aí onde você está, é o momento de dizer, peraí, o que é que eu vou fazer com essa palavra? Então, a pergunta para mim e para você é, o que é que nós vamos fazer com essa palavra? Então vamos ter um tempo de autoexame para a gente saber o que a gente vai fazer com essa palavra. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, pedindo ao Senhor misericórdia. Nós estamos aqui, Senhor Deus, pedindo que o Senhor nos faça saber, ó Deus, qual é o ponto em que nós abandonamos, Senhor Deus, o Evangelho, ou abandonamos algum ponto do Evangelho e desconectamos essa rede de significado, Senhor Deus, que está interligada, Senhor. O Senhor sabe nos definir melhor que nós mesmos, ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Nós não queremos andar com a vida sepultada, Deus. Nós não queremos andar com uma vida, Senhor, enclausurada. Nós não queremos andar com uma vida, Senhor Deus, com receio de crer, com receio de ser fervoroso novamente, com receio, Senhor Deus, de ter o vigor do Evangelho pulsante dentro de nós. Meu Deus, nos livra, Senhor Deus, de um coração que tenta misturar o Evangelho mais com alguma outra coisa, ou é apegado à firmeza da palavra, mas perdeu a amabilidade, porque não se vê amado pelo Senhor, não se vê descansado no Senhor e não entende, Senhor Deus, que também o Senhor é descanso para a alma de um pecador. Deus, nesta manhã aqui estamos nós, Senhor Deus, diante de Ti, pedindo que o Senhor nos leve ao arrependimento, Senhor. Pedindo que o Senhor nos leve à lembrança. A lembrar, Senhor Deus, da verdade. Que a nossa vida seja atualizada na verdade, Senhor. Que a nossa vida seja confrontada pela verdade. Que a nossa vida seja denunciada pela verdade, Senhor. É a verdade eterna, Senhor, que está revelada para nós. É a verdade que está, Senhor Deus, que tomou o nosso coração, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Deus. Nós queremos voltar para as Tuas mãos, para a liderança de Jesus, para o Senhor passeando no meio da igreja, tocando as nossas vidas, vendo, vigiando, sondando, Senhor Deus, com pureza da fé, com verdade, com fervor, com vigor espiritual, com desejo, Senhor Deus, de anunciar o Evangelho a toda a terra, de ver, Senhor, pecadores render aos pés da cruz, Senhor. Ó Deus, de não ter medo, Senhor Deus, de dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e não se envergonhar do Evangelho, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, de um coração temeroso por causa dos erros dos homens, Senhor, dos nossos próprios pecados, Senhor. Que nós vejamos o caminho da cruz diante de nós, Senhor Deus, e a gente volte, Senhor Deus, correndo aos braços de Deus Pai pelo caminho que é o Filho. Senhor Deus, e a gente volte aos braços de Deus Pai, Senhor Deus, como filhos que encontram um vigor e um descanso que nenhuma coisa, nada neste mundo pode nos dar. Restaura-nos, ó Deus, restaura-nos, Senhor Deus. Cura as nossas feridas, Senhor Deus. Sara os nossos corações, Senhor.
Não deixe, Senhor Deus, que a adversidade deixe um legado de frieza. Não deixe que as nossas lutas roubem o vigor espiritual, Senhor. Não deixe que ministérios, dons, vocações ofertadas aos pés do Senhor morram. Que nesta manhã, Senhor, venha e visite esta vinha que está seca e que precisa dar frutos novamente, Senhor, mas o vigor dela é Jesus. Água viva, água viva. Nós clamamos por água viva, Deus. Queremos ter vida novamente. Queremos dar frutos, Senhor. Queremos dar frutos, Deus, e o fruto permanecer, porque estamos ligados à videira verdadeira. Queremos ser ramos frutíferos, ligados à videira verdadeira, Senhor. Aviva-nos. Torna-nos, Deus, a dar vida, Senhor. Traz vida a vidas que precisam de Jesus. Meu Deus, que essa não seja a nossa história, a história de caídos, perdidos. Pessoas que têm a palavra, mas não a têm com fervor. Tu tens nos dado abundantemente a palavra, Deus. A palavra não tem faltado a nós, Deus. Eu sou rico nesta igreja com tanta palavra, Deus. Meu Deus, que tesouro maravilhoso é a tua palavra. Meu Deus, que tesouro maravilhoso é a tua palavra. Que evangelho poderoso é esse, Senhor, que nos alcançou um dia. A gente estava morto no delito e pecado, ignorante, rebelde. Mas esse Deus gracioso que é amável, pôs a mão no ombro e disse: haja vida. E houve vida. Aqui não é, Senhor Deus, uma montoeira de pessoas mortas, Deus. Aqui há pessoas que receberam vida e beberam a água da vida, que é Jesus. Não é possível, Senhor, que a gente não vai, Senhor Deus, deixar isso explodir de dentro de nós. E o mundo saber, Senhor Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é firme na verdade, mas sabe pôr a mão no ombro. Se há corações aqui que precisam de uma mão no ombro, Tu és esta mão, é do Senhor que precisamos. Põe a mão no nosso ombro, Jesus. Pelos nossos pecados nós estamos caídos. Põe a mão no nosso ombro. Põe tua mão no nosso ombro, Jesus. Põe-nos em pé. Põe-nos em pé novamente, Senhor. Que o Teu Espírito nos dê vida novamente. Tu estás aqui. Esta obra é Tua, Senhor. Nós somos obras Tuas. Recomeça, Senhor, na nossa vida. Faze-nos lembrar das Tuas promessas. Cura as feridas, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, porque Teu Espírito paira sobre a Tua igreja. Muito obrigado, Jesus, porque a Tua glória é revelada na igreja. Nós não temos uma maravilha do mundo como o templo de Diana, mas nós temos a presença do Espírito de Deus na igreja, que traz a glória do céu.
Que a tua glória encha toda a terra, como a gente cantou, Deus. E os homens conheçam o poder do Evangelho de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Vamos orar cantando esse cântico. Eu quero voltar ao primeiro amor. Queria que você não se preocupasse com o tempo, que a gente vai cantar e orar. E acabar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. E a gente sai daqui com a casa visitada pelo Senhor, para que Ele cumpra em nós a vontade dEle. Amém? Ousemos ter esperança. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém.